Olá, bem-vindos a mais um programa A Arte da Guerra, como sempre com o embaixador Francisco Seixas da Costa, sendo que, evidentemente, na semana que estamos a viver, o tema imprescindível é, infelizmente, aquilo que está a acontecer em Israel. Depois do ataque do Hamas no fim de semana passado, o mundo apercebeu-se de repente que o problema entre a Palestina e Israel pode ser, como passou a ser, um problema muito mais complicado que aquele que existia há duas décadas. Parecia uma espécie de guerra em estado de hibernação que de repente saiu da hibernação. Como é que viu tudo isto, embaixador? Foi de facto uma surpresa, eu acho que foi para todo o mundo uma surpresa aquilo que sucedeu em Israel. Eu faria um enquadramento muito, muito curto dizendo o seguinte: Israel é um Estado que existe desde 1948, é uma criação artificial para um lugar para colocar os judeus que, depois de uma reação emocional à escala internacional, é um local histórico. E a ida dos judeus para Israel e a criação do Estado de Israel em 48 correspondeu, de certa maneira, a um trauma sobre as populações que ali viviam, que foram refugiadas, particularmente na zona do Líbano, mas também na Jordânia, etc. Israel mantém um estado de tensão sistemática com os palestinos que lá vivem, e que vivem naquelas zonas, e ao longo destes tempos têm vindo a ser feitas, ao longo de décadas, negociações no sentido de criar um processo de paz. As Nações Unidas fizeram até hoje 160 resoluções no sentido de criar mecanismos para resolver o problema, e neste momento o estado da arte nos últimos anos era o seguinte: há uma autoridade palestina colocada em Ramallah, praticamente de mãos atadas, e como o António, aliás, já mais do que uma vez referiu aqui, com uma legitimidade muito limitada em função da sua própria falta de democraticidade, não faz eleições há muito tempo. E a faixa de Gaza, que é uma pequena zona geográfica no sul ao sul de Israel, de 41 quilómetros, eu costumo dizer, é a distância de Lisboa a Cascais, com 10 quilómetros de largura junto ao mar, onde vivem 2,3 milhões de pessoas. É uma zona, talvez a maior densidade de população do mundo, é uma zona que, no quadro digamos, da reação palestina, está mais radicalizada do que o resto da faixa ocidental do Rio Jordão. E, portanto, nós temos neste momento duas entidades diferentes: a Autoridade Palestina, que vive em Ramallah, que é uma localidade mais próxima da Jordânia, e o Hamas, que é a força radical que conseguiu, digamos, hegemonia dentro da faixa de Gaza. Esse Hamas tem um projeto diferente, isto não tem sido sublinhado suficientemente, tem um projeto de Estado diferente para Israel, para a Palestina. O Hamas quer criar um Estado islâmico e não reconhece a existência de Israel. A autoridade palestina não quer criar um Estado islâmico, e reconhece a existência de Israel e apenas quer criar um Estado com um determinado formato. Israel, ao longo destes tempos, por virtude também da sua dinâmica política interna, tem vindo a recusar todas as propostas de natureza mais moderada, e os últimos governos de Israel, em particular os governos de Benjamin Netanyahu, têm radicalizado a discussão e têm vindo a ser constituídos por partidos muito extremistas que não querem manifestamente um acordo com os palestinos. O Hamas, no fundo, acaba por ser, peço desculpa a expressão, um aliado desses grupos. Isto é, o Hamas é favorável à teoria do ou tudo ou nada. E ao jogar agora num ataque surpreendente a Israel, que também é um país pequeno, um país muito pequeno, o Hamas mostrou, em primeiro lugar, que foi capaz ao longo destes anos de fazer não só pequenas incursões, mas agora mobilizar-se militarmente para tentar, digamos, dar um profundo golpe em Israel. E mais do que isso, prova que há quem o arme digamos, tudo aponta para que seja o Irão. Como é que o Hamas recebe armas do Irão, se a gente olhar para um mapa? Bom, recebe armas do Irão ou por mar, ou através do Egito. Não há outra maneira de receber, não o recebe com certeza através das fronteiras de Israel, que é uma fronteira extremamente fechada. E o Hamas demonstrou que está
enfim, disposto a morrer, se quer, para fazer uma ação violenta contra Israel. Esta ação foi de uma violência inaudita, foi uma ação que envolveu ataques a civis, homens, mulheres e crianças, que foram tomados como reféns, algumas centenas, não se sabe exatamente o número, e esses reféns estão agora a ser negociados, digamos, numa lógica muito velha daquela zona, e o mundo está, digamos, chocado. Os Estados Unidos tiveram a reação expectável, nós sabemos que os Estados Unidos, a questão de Israel é uma questão de política interna, é uma questão de política interna e é uma questão que une democratas e republicanos. Joe Biden veio dizer isso, mas Joe Biden veio também fazer uma coisa que foi da lógica de todas essas declarações, veio dizer que deu ordens à frota americana que está na sexta esquadra, que está no Mediterrâneo, para avançar para junto da costa de Israel, não tanto para intervir no conflito em si, não é para isso precisa uma frota, mas para evitar que haja da parte de alguns países vizinhos, digamos, alguma tentação aproveitando esta situação de fragilidade. Mas sejamos claros, o que Joe Biden, a mensagem que Joe Biden quer dar é para o Irão. Porque o Líbano, nós sabemos que o Líbano é um Estado falhado, onde existe uma milícia que está, digamos, também solidária com a ação do Hamas, que é o Hezbollah, que também é financiada pelo Irão, todos nós sabemos. A Síria está num estado de guerra, enfim, mais ou menos congelada, onde há fações de todos os lados, mas não é plausível que o governo sírio, na situação de acossamento onde está, se sinta tentado, digamos, a juntar as suas forças para atacar Israel. Pode é não ter capacidade para evitar que o seu território seja utilizado para isso. A Jordânia é um país que vive na tentativa de que se esqueçam dele, e o Egito tem um acordo com Israel, difícil de manter, mas particularmente nesta fase, mas com um diálogo crítico com Israel. Nós não nos esqueçamos que o Egito é o país do mundo que recebe mais ajuda militar americana. Estávamos, obviamente, descontando a Ucrânia neste momento. E, portanto, o Egito é um país que fez um acordo com Israel aqui há uns anos, um acordo de paz, depois de uma conflitualidade muito longa. E, portanto, este é o quadro, é o cenário em que estamos. A grande questão está em saber como é que vai ser a reação de Israel a este ataque bárbaro do Hamas, que matou mais de 1000 e tal pessoas, e nós sabemos que a prática comum de Israel ao longo dos anos não tem sido, digamos, muito soft. Israel normalmente tem uma reação fortíssima e, mais do que isso, vive muito pouco preocupado com a reação internacional e o modo como o mundo olha. E, portanto, a probabilidade... Proporcionada, normalmente, não é a reação israelita, costuma ser desproporcionada. Portanto, a questão, embaixador, se me permite, é precisamente essa, de saber, havia duas questões em paralelo, mas uma delas parece-me que o embaixador, inclusivamente, já falou, que é o processo de desenvolvimento desta guerra, manter-se-á na faixa de Gaza, naquela estreita naquele estreito formigueiro que existe por baixo, por cima de um vespeiro, vai alargar-se ao Líbano, talvez não, mas a questão principal é exatamente se vai alargar-se ao Irão. Bom, se alargar ao Irão, nós temos uma guerra de natureza regional e em que os Estados Unidos intervirão. E, portanto, e uma guerra, os Estados Unidos sabem neste momento, por exemplo, que aquele que era o tradicional, eu diria, protetor do Irão, que é o caso da Rússia, não está em condições manifestamente de poder ter qualquer reação nesse sentido, portanto a Rússia, digamos, embora Volodymyr Zelensky tenha dito que a Rússia está por detrás de todas estas ações, nós temos a certeza, em primeiro lugar, que a Rússia neste momento tem mais com que se preocupar com o caso da Ucrânia, mas além disso a Rússia teve sempre uma cuidada relação com Israel, vale a pena dizer. Israel é uma criação de russos, e os fluxos de russos para Israel, que fazem parte da matriz de Israel, estão lá. Além disso... O primeiro-ministro era russo. Exato. E há uma relação, se reparar bem, nunca houve nenhuma acusação por parte do governo de Benjamin Netanyahu de que a Rússia esteja por trás das ações do Hamas. Então, se me permite, embaixador, lembrei-me de repente, há uma outra possibilidade que poderia ter este enquadramento. De alguma forma, o Irão está a tentar aproximar-se de algumas outras nações, nomeadamente da Arábia Saudita. De alguma forma, poderia o Hamas ter percebido
que o seu caminho é cada vez mais estreito porque o Irão está a aproximar-se de outras nações e por isso isto ser exatamente um grito de desespero de ou é agora ou nunca mais será? É, António, mas é contraditório com o facto de todo o armamento que o Hamas utilizou ser armamento dado pelo Irão. Mas é Mas que verdade. aparentemente foi sendo dado ao longo de Ao uma longo de vários extensão de anos, tempo é bastante curioso grande. como eles conseguiram, apesar de tudo, juntá-lo e mantê-lo. É verdade, eu acho que o Hamas está a jogar ou tudo ou nada. Ao Hamas não interessa nada este apaziguamento que tem vindo a ser feito entre Israel e vários países árabes, por exemplo, nomeadamente aqueles que foram feitos à luz dos acordos de Abraão, e que agora se Exatamente. dizia que também podiam abranger a própria Arábia Saudita. Portanto, a certa altura o Hamas começa a perceber que está, digamos, a ficar sem grande espaço. E se o Irão também entrasse nesta negociação, portanto, então o Hamas ficaria sem recuo. Exato. Aliás, o Bahrein e os Emirados Árabes Unidos, exatamente dois subscritores dos acordos de Abraão, já explicaram que são completamente contra a ação do sábado passado. É o único país que, digamos, pode ter aqui alguma ambiguidade, eu não reparei se ele teve uma reação ou não, era o Qatar. O emir do Qatar foi visitar a faixa de Gaza em tempos e era um dos financiadores, aliás, com a Arábia Saudita, era um dos financiadores do Hamas. Agora, eu acho que há aqui uma, uma vítima colateral de tudo isto, que é a autoridade palestina. Ninguém fala da autoridade palestina. A autoridade palestina, digamos que supostamente é um interlocutor num processo de paz no Médio Oriente, está desaparecido, nem digo em combate, é fora de combate. A autoridade palestina está muito minada na sua autoridade, passando do pleonasmo, pela circunstância de Israel, ao longo destes meses em particular, ter feito um isolamento das aldeias palestinas, daquela espécie de arquipélago de presença palestina na margem ocidental do Jordão, na Cisjordânia. E, portanto, o Mohamed Abbas está sem espaço. E não é hoje um interlocutor. Pela simples razão de que falar com ele significa que não há, que isso não tem efeitos práticos. Porque neste momento, gosto ou não, o Hamas é a cara prática da luta palestina. É Sim, a triste Fatah dizer. desapareceu no mapa, não é verdade? A Fatah, da qual Mohamed Abbas é o líder no quadro da autoridade palestiniana, desapareceu do mapa. Isso é trágico, Claro. porque nós estamos sempre a dizer não devemos confundir o Hamas com os palestinos. Os palestinos têm uma lógica de criação de um Estado reconhecido pela comunidade internacional e um Estado que teria que ser um Estado democrático em modelo normal. Bom, mas agora nós verificamos que verdadeiramente a única força que fala em nome dos palestinos, ou de alguns palestinos, é o Hamas. E o Hamas é uma força terrorista. Portanto, nós estamos neste momento, eu diria, António, quase no regresso ao velho tempo da Fatah, em que a Fatah era um grupo terrorista e em que ninguém falava com a Fatah, antes de se criar, através da evolução de Yasser Arafat, antes de se criar, digamos, uma certa legitimidade política à volta da autoridade palestina. Estamos quase a regressar a isso, pela anulação prática da autoridade palestina. E, portanto, se há futuro, digamos, de negociação naquela zona, é com a autoridade palestina, que é, digamos, um interlocutor, mas esse interlocutor também depois não tem forças naquilo que se chama a Rua Árabe. Exatamente. E, Talvez portanto, melhor colocado esteja o Egito e eventualmente a Turquia, com o presidente turco a para, querer esse, intrometer-se, digamos, na para questão. essa negociação, mas depois tem que haver um interlocutor em nome dos palestinos. E Claro. esse é que é o problema. A grande questão, sob o ponto de vista de Israel, como falámos há bocadinho, Israel vai entrar seguramente pela faixa de Gaza, e Israel não se importa muito normalmente com o número de palestinos mortos, e resta saber qual é a complacência da comunidade internacional relativamente a esse tipo de ações, que eu quero dizer uma coisa, uma criança israelita morta pelo Hamas não é muito diferente de uma criança palestina morta pelos israelitas. Gostava que isso ficasse muito claro. A legitimidade dos dois lados é a mesma. Ou a Claro, ilegitimidade dos dois lados é a evidente. mesma nessa matéria. Claro. De qualquer maneira, uma última questão, embaixador. Parece-me que a predisposição da comunidade internacional para aceitar excessos de Israel é, neste momento, desde sábado, bastante maior que aquela que acontecia até sábado passado. Sim, porque a própria mostra dos filmes e da barbárie cometida pelo Há Hamas muito do Daesh ali.
é muito dá um ar de Daesh. Aliás, como digo, o Hamas queria criar um Estado Islâmico. E, Exatamente. portanto, há muito Daesh ali e os filmes são altamente chocantes e estes filmes normalmente fazem baixar a guarda, digamos, moral de quem olha para a situação. Afinal, havia uma última questão, embaixador. No meio disso tudo, a posição política de Benjamin Netanyahu sai reforçada ou não? Eu acho que sai. Pode ser que seja conjunturalmente, mas Claro. Israel tem sempre esta atitude, que é a atitude normal de um país que é atacado. Mesmo que o governo seja frágil, o governo acaba por se reforçar. Daí até como alguns teorizadores das teorias da conspiração, dizendo que nada disto está por trás de tudo isto, Netanyahu e o seu grupo, isto é, que deixou fazer isto para se reforçar, é uma coisa absolutamente mirífica. Quer dizer, é evidente que Netanyahu vai pelo menos por algum tempo, até conseguir uma coligação mais alargada para uma espécie de um governo de guerra, mas isso não significa que a sua fragilidade, do seu ponto de vista político, a prazo não venha ao de cima. No prazo imediato, acho que Netanyahu, se assim se pode dizer, entre aspas, muitas aspas, ganhou, mas ganhou, digamos, é uma vitória relativamente pírrica. Muito bem, obrigado, embaixador. Vamos fazer aqui o primeiro intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida. E até lá. Bem-vindos à segunda parte de A Arte da Guerra, desta vez para voltarmos à outra guerra que continua no terreno e que esta de Israel com a Palestina quase fez esquecer. A Ucrânia, embaixador, que chegou a comentar, o presidente da Ucrânia chegou a comentar, como aliás o embaixador já referiu, a questão de Israel, parece-me que de uma forma um bocadinho à margem, ao lado daquilo que é o mais certo, pode vir a sofrer consequências com a guerra em Israel. Sabe-se que Israel não é propriamente um país pobre, com certeza que para manter a guerra que quiser manter contra o Hamas não terá com certeza que pedir ajuda internacional, mas o certo é que, por exemplo, em termos de armamento, pode ter que precisar de ajuda internacional e neste momento não há armamento disponível nem sequer para a Primeira Guerra, a da Ucrânia, quanto mais para a Segunda, ou então precisamos de dividir o que ainda há pelas duas guerras. Há consequências para a guerra da Ucrânia por causa de uma nova frente de guerra, desta vez em Israel? Como é sabido, o principal apoio à guerra na Ucrânia é dado pelos Estados Unidos. Como é sabido, os Estados Unidos estavam com algumas reticências, nomeadamente no campo republicano, nesta discussão do orçamento, e vive-se neste momento um vazio de orçamento dos Estados Unidos, uma espécie de gestão por duodécimos, e havia uma dúvida de se era possível, particularmente até ao princípio do ano, garantir dinheiro para a guerra na Ucrânia. Esta situação cria uma situação nova, mas isto pode vir a favorecer a Ucrânia, de certa maneira, porque Joe Biden, que tem a garantia absoluta de que republicanos e democratas vão aproveitar, apoiarão Israel e apoiarão qualquer tipo de financiamento a Israel, porque isto faz parte do politicamente correto da vida americana e estamos a caminho de eleições. Joe Biden já ligou as duas coisas, isto é, já disse que a proposta apresentada pelo governo é para financiar Israel e para financiar a Ucrânia. Vamos ver se depois, tecnicamente, isto é possível, etc. Mas, manifestamente, digamos, isto não favorece a Ucrânia, do ponto de vista geral. Além de que, no fundo, acaba por dar mais um passo num certo cansaço que existe sobre a guerra na Ucrânia, e veremos as consequências disso. Zelensky procura manter a questão ucraniana viva e por isso inventa estas coisas de que os russos estão por trás e que os russos só têm vantagens nisso, etc. Se calhar podem ter vantagens colaterais nisto, que os russos, que, na minha Podem opinião, aproveitar uma eventual distração do Ocidente, não é? sim, de certa maneira o Ocidente também não está, quer dizer, não se pode mobilizar para muitas guerras ao mesmo tempo, quer dizer, Claro. porque aí
eu e o António podíamos especular, mas será que nesta altura a China pode tentar um golpe de mão sobre Taiwan, da mesma maneira que o Azerbaijão fez um golpe de mão sobre o Nagorno-Karabakh? Quando as guerras começam a ser muitas, de repente há aqui uma situação ao contrário. Eu devo dizer... Só falta a Turquia intervir em Chipre também. Eu devo dizer com toda honestidade que no meio desta guerra, no meio da guerra da Ucrânia, e agora particularmente nos últimos tempos, eu estava a pensar exatamente ao contrário. Eu estava a pensar que Israel ia aproveitar para fazer uma ação na faixa de Gaza ou na Cisjordânia. Não estava a contar com a ação do Hamas. Certo. E, portanto, a situação no terreno está a começar a estabilizar-se ainda mais, pela simples razão, na Ucrânia, dado que estamos a chegar ao inverno. Há dados contraditórios nas últimas horas sobre aquilo que era a testa de ponte que a Ucrânia tinha conseguido na sua contraofensiva na zona de Zaporísia, porque aparentemente a Rússia estaria a fazer um contra-ataque por Avdiivka que podia eventualmente até cercar essas posições. Portanto, há elementos contraditórios. A Rússia, entretanto, já tinha feito, e vale a pena, a gente esquece, passam uns dias, tinha feito ataques muito fortes, com muitas mortes em populações civis, em aldeias que supostamente não eram alvos militares, o que levava a pensar que a Rússia estaria, digamos, a mudar digamos, o caráter da guerra, e isto é perigosíssimo, no sentido de já estar um pouco à vontade até para matar civis de forma quase deliberada, embora nunca o assumisse. Mas a ideia é que a Rússia estava numa estratégia, digamos, de terror, isto é, tentar criar um terror sobre a população civil, naquela velha lógica de criar um cansaço. E criar esse cansaço digamos, no fundo, levar a população civil a dizer é preferível um acordo de qualquer maneira do que estarmos neste desespero total. A Rússia fez ataques vários na zona de Kharkiv, matando pessoas, fez um ataque em Groza, em que também matou umas dezenas de pessoas, e está um pouco na sua lógica de que vai onde quer, com mísseis à distância, naturalmente, e com drones. A Ucrânia está numa posição de tentativa de garantir o tal apoio ocidental, está à espera do resto do apoio militar e do apoio e material militar que aí vem, está com o sonho dos F-16, que só em 2024, se vierem, é que vem. E, portanto, eu diria que a situação para a Ucrânia, para o governo de Zelensky, não é das melhores. Embaixador, permita-me que eu interrompa, acha que o governo de Zelensky pode cair na tentação de fazer uma operação replicando o Hamas, exatamente, uma ação de desespero que tente magoar o inimigo naquilo que é mais profundo, isto é, o território russo, e de alguma maneira fazer qualquer coisa próxima do que aconteceu em Israel? Eu não sei se eles têm, se a Ucrânia tem capacidade ao nível de movimentação de forças terrestres, que é isso que é importante para fazer uma ação destas, para conseguir criar um facto desse género. Porque o que a Ucrânia tem feito são ações através de drones e ações de sabotagem pontual. Mas mobilizar tropas, para além daquelas que mobilizou, que eram supostos milícias russas que existiam dentro da Ucrânia e que operaram na zona de fronteira, em particular no norte de Kharkiv, e isso não é suficiente para uma ação deste género. Mas que a tentação de criar uma ação de diversão para mostrar força, sim, mas também, digamos, Israel pode contar, a Ucrânia pode contar um pouco uma reação igual àquela que o Hamas vai ter por parte de Israel, Exatamente, que é depois uma retaliação muito forte por parte da Rússia. Claro. Embora a Rússia já desse mostras, e vale a pena fazer este ponto, a Rússia já deu mostras ao longo deste ano que toda a sua capacidade de reação é feita apenas ou com mísseis ou com drones, e matando mais ou menos civis, às vezes com o argumento de que são zonas militares que estão ocupadas por civis, e nós sabemos que isso teoricamente é possível na guerra, mas não era nesta aldeia de Groza, onde não havia aparentemente militares. Portanto, a capacidade da Rússia de reagir, das duas uma, ou passa ao limiar, o tal limiar do nuclear tático, que sempre se disse, mas nunca teve até agora a coragem de o fazer, e aparentemente
terá sido desestimulada de entrar na via nuclear pela China, vale a pena dizê-lo, a China que tem feito sinais públicos muito interessantes relativamente à não utilização do nuclear, e portanto a Rússia não quererá perder naturalmente o apoio que tem da China e todo o suporte que vai ter. Mas gostava já agora de dizer uma coisa a propósito da Rússia, porque posso me esquecer. A Rússia tentou entrar para o Conselho dos Direitos do Homem das Nações Unidas, que é uma coisa que se vai por votos entre os Estados-membros das Nações Unidas. A Rússia não conseguiu entrar, o que significa que, apesar de tudo, o isolamento da Rússia no plano internacional está a ter o seu caminho. A Rússia, houve umas dezenas de países que votaram a favor da Rússia. E é muito irónico que a Rússia tente entrar para o Conselho dos Direitos do Homem dos Estados Unidos. Já estiveram países como a Líbia, já estiveram países de todos os géneros, estão lá países absolutamente inenarráveis. E, portanto, o Conselho é, por simplesmente, um lugar para onde as pessoas são, onde os países são eleitos pelos outros. Não é necessariamente em função de valores que eles defendem. Só que o facto dos outros não terem votado na Rússia significa, digamos, qualquer coisa relativamente ao isolamento diplomático da Rússia. E isto é importante, e foi importante neste aspecto. E, portanto, vamos ver o que é que pode ali acontecer. Zelensky procura esbracejar, digamos, um pouco para aparecer ainda nas notícias, tendo em conta que o esquecer o caso ucraniano é uma tragédia para Kiev. E, portanto, este confluir de atenções para o caso do Médio Oriente é muito mau para a luta ucraniana. Já agora um ponto, António, isto, andando para a frente e para trás, no caso de Israel e da Palestina, houve um momento muito mau para a Comissão Europeia. A Comissão Europeia, através da voz de um comissário, e depois teve que andar para trás, decidiu, de repente, num ato emocional, dizer que era suspensa toda a ajuda aos palestinos, nomeadamente a ajuda humanitária e alimentar. Este ato é um ato abjeto, é o nome que eu tenho, não tenho outro, obsceno, porque nós temos que perceber que há milhões de pessoas, ou centenas de milhares de pessoas, crianças, organizações humanitárias, que na situação trágica em que vivem os palestinos, e não estamos a falar do Hamas, estamos a falar dos palestinos, o palestino normal, vive dessa ajuda internacional, do Programa Alimentar Mundial, dos dinheiros que vêm dos refugiados, etc. A União Europeia ter tido a ideia de fazer isso é absolutamente obsceno. Os governos europeus, alguns governos europeus imediatamente reagiram contra isso e a Comissão Europeia teve que recolher este seu ato imoral. A Comissão Europeia no seu melhor. Vamos fazer aqui o segundo intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida com o terceiro tema e até lá. Bem-vindos à terceira parte de A Arte da Guerra, desta vez, apesar do nome do programa, para nos deixarmos de guerras, pelo menos daquelas que se fazem com armas, para pedir ao embaixador Seixas da Costa que comente aquilo que foram os sinais que podem vir do facto de, em duas regiões da Alemanha, o SPD, o partido que lidera a coligação de governo, se ter dado bastante mal, em Hesse e na Baviera, sendo certo que os conservadores ganharam, foram vitórias absolutamente normais, são costumeiras, mas a descida do SPD talvez não seja tão costumeira, uma vez que foi ultrapassada pelos liberais, que também fazem parte da coligação, e, de um modo geral, houve também um aumento da extrema-direita, como, aliás, era mais ou menos expectável. Como é que viu aqueles sinais vindos das duas regiões alemãs, embaixador? Este governo de coligação tripartida alemão, ao longo, eu diria, desde a sua formação, tem vindo a perder força. É uma coligação entre os sociais-democratas, os socialistas alemães, os verdes e os liberais, deixando do outro lado o partido derrotado, que é a CDU, os cristãos-democratas. E quase sempre, e nós pensávamos nas últimas eleições, isso vinha a acontecer, aquilo que tinha sido a subida da extrema-direita, da Alternativa para a Alemanha, a AfD, e que parecia que era, digamos, uma estabilização da extrema-direita, neste momento dá-se conta, vamos ver depois qual é a projeção disto em termos nacionais, que nestas duas eleições regionais
na Baviera e no estado de Hesse, a AfD tem um belíssimo resultado. O que começa a criar a expectativa de que a AfD, a nível nacional, e há quem faça já projeções a nível nacional, que pode, neste momento, apontar para a casa dos 20%, quando andava quase sempre, primeiro andou nos 5, 6, depois passou para os 12, 13, e agora estamos a apontar para aí. Isto é uma péssima notícia para a Europa. A Alemanha, com a extrema-direita no poder, não é propriamente uma memória muito simpática. Eu diria que, conjunturalmente, no caso da Baviera, digamos, a vitória normal foi para a CDU-CSU. Nós sabemos que na Baviera, uma ala dos cristãos-democratas, que é a ala bávara, a famosa ala bávara dos cristãos, os chamados cristãos sociais, CSU, estão sempre ligados à CDU, da senhora Merkel, etc., e ganham quase sempre na Baviera, mas, como o António disse, a queda brutal do SPD começa a tornar o SPD a não ser a alternativa no futuro, o que levanta naturalmente as esperanças para os verdes, por exemplo, de poderem vir eles a ser o segundo poder, enfim, posta de parte a questão da extrema-direita. Nós temos que ter sempre muito cuidado, e eu confesso que não sou competente para analisar, por exemplo, no caso de Hesse, quais são as razões específicas que levam a este tipo de resultados, porque às vezes há condições de natureza local e até de personalidades que justificam estes resultados. Claro. Nós temos que olhar agora com cuidado para os resultados nacionais e perceber, à luz das sondagens nacionais, se isto representa uma tendência que se vai projetar por toda a Alemanha. Se assim for, digamos, o panorama político alemão vai mudar. Devo dizer que, no entanto, que quer a CDU, o partido da direita alemã, que provavelmente será a alternativa a esta coligação, quer o segundo maior partido desta coligação, que são os Verdes, são partidos que mantêm uma linha, neste momento, mais ou menos comum, quer no reforço militar da Alemanha, quer no apoio à Ucrânia. Convém não esquecer, embaixador, que esse apoio militar à Ucrânia veio um pouco tarde. Isto é, o governo do SPD pode ser uma das primeiras mortes colaterais da guerra da Ucrânia. Sim, mas eu já também estava a dizer isso. Dentro da coligação, quem se tem mostrado mais guerreiro tem sido os verdes. O SPD teve todo o cuidado, mas na Alemanha, António, nós ao longo destas décadas aprendemos que a Alemanha matura muito as suas posições. A Alemanha é uma espécie de um paquete que, para mudar de direção, demora muito tempo a mudar de direção, mas depois muda de direção. E a Alemanha, por exemplo, tinha aquela sua autocontenção de natureza militar. E mudar esta perspectiva. Foi preciso o trauma da Ucrânia para a Alemanha mudar a sua perspectiva, aumentar os recursos militares. Há aqui, no entanto, um problema ao contrário, é que a Alemanha está em recessão económica. E, portanto, o estar em recessão económica tem efeitos substanciais sobre a capacidade a capacidade de desenvolvimento da economia e os recursos necessários em matéria de impostos que alimentam o orçamento estatal, com efeitos, naturalmente, na capacidade de reforço militar. Claro. Conta perspectiva, embaixador, que a extrema-direita pode crescer exatamente partindo, entre outros vários fatores, a questão da desemigração, tudo mais, mas numa circunstância em que a Alemanha está exatamente a rearmar-se, a extrema-direita acha, embaixador, que pode dizer qualquer coisa do género, nós bem tínhamos razão, e, portanto, crescer em termos de profundidade na sociedade germânica? Pode, António, estas coisas normalmente é como ao vírus, estas coisas espalham-se. Se nós pensarmos que, neste momento, de acordo com as sondagens, o candidato potencialmente mais bem colocado para ganhar as eleições presidenciais francesas é Marine Le Pen, se nós pensarmos que a alternativa para a Alemanha já está a apontar-se para a casa dos 20%, eu diria que o cenário de tragédia no plano europeu aí está. E se nós pensarmos também que a extrema-direita em vários outros países está a subir, clarissimamente, até em Portugal nas últimas sondagens, nós estaremos perante um ciclo de extrema-direita. Se este ciclo de extrema-direita tem ou não capacidade de formar governos,
que esse também é um aspecto importante, porque normalmente, apesar de tudo, em alguns casos a extrema-direita é contida, digamos, Cerco numa certa, sanitário. numa certo cerco sanitário. Aí já pode ser mais fácil. Mas nós já vimos que o cerco sanitário, por exemplo, em Itália, passou-se, basta a extrema-direita, por exemplo, como aconteceu com a extrema-direita italiana, ser favorável à Ucrânia, para a extrema-direita ser recebida com tapete vermelho em Já Bruxelas. na direita conservadora, exatamente. De qualquer maneira, isso coloca uma forte pressão, porque vai evidentemente ser uma área onde vão haver vários sinais nesse sentido, coloca uma forte pressão sobre as eleições europeias que está dentro de meio ano, com mais semana, mesmo menos semana. Sim, e estas eleições europeias também vão, repare bem, vão projetar-se num cenário que nós não sabemos qual será da guerra da Ucrânia, isto é, como é que estará o mundo, como é que estará a Ucrânia no momento das eleições europeias, como é que estará este quadro do Médio Oriente durante as eleições europeias, e em que medida é que os protagonistas políticos nos vários países europeus têm um discurso apelativo para a resposta a estas situações neste quadro. Se somarmos a isso a imprevisibilidade do que se possa passar na Ásia, nomeadamente na relação com a China, com os seus vizinhos, nomeadamente com Taiwan, se pensarmos que pode continuar a haver tragédias relativamente ao Mediterrâneo e aos refugiados económicos e aos imigrantes económicos que podem ter, digamos, impacto no eleitorado europeu, já se viu que isso teve em Itália clarissimamente, mas viu-se que isto tem na Polónia, que tem na Hungria e que hoje em dia não há solidariedade europeia relativamente aos migrantes económicos e à tragédia e às tragédias do Mediterrâneo. E por isso mesmo as eleições europeias, desta vez até, vão ser talvez mais importantes em termos da definição do futuro quadro político imediato. E mais do que isso, até eu diria da própria imagem da União Europeia para os próximos anos. E a União Europeia, que é um poder de segunda, por exemplo, no Médio Oriente, como se tem visto, é um poder de segunda na Ucrânia, porque na Ucrânia quem manda são os Estados Unidos e a União Europeia segue apenas e paga alguma coisa, mas não paga nem metade do que os Estados Unidos pagam, e portanto nós estamos aqui a ver que a União Europeia vai ser chamada, digamos, aos tércios, para utilizar uma expressão tauromáquica, vai ser chamado aos tércios agora proximamente, e para o bem ou para o mal. Este tipo de atitudes, como a que eu referi há bocado na ajuda palestiniana, não lhe dá autoridade moral, mas espero que seja possível ainda corrigir o tiro. Talvez os partidos portugueses pudessem aprender alguma coisa com as palavras do embaixador, em vez de estarem à espera de que as europeias do próximo ano sejam uma espécie de certificação da liderança do PSD, não lhe parece? António, nós não damos conselhos, quer dizer, nós apenas comentamos à luz daquilo que sabemos ou que julgamos saber. Nem é sequer aquilo que sabemos, é à luz daquilo que julgamos saber, com toda a modéstia, não há nada. Obrigado, embaixador. O programa fica hoje por aqui. Continua a acompanhar-nos no podcast ou nos videocasts que encontram nos sites do Jornal Económico. Obrigado, até para a semana.